Agora, vamos lá. Vamos dar o start, finalmente, a nossa imersão. Sejam bem-vindos a todos, boa noite. Para quem está chegando agora, essa é a nossa primeira imersão, onde a gente está trazendo um conteúdo selecionado, os profissionais de renome, com muita bagagem, muita experiência, tanto clínica quanto na docência, que já viveu muita coisa na optometria, que já viveu muita coisa na docência, que já teve também na condição, e ainda estão muitas vezes na condição de alunos. Nossa transmissão, como vocês estão vendo, pelo Meet. Existem algumas regras, né? A regra é: entrou, deixa o microfone desligado, precisa fazer uma pergunta, precisa fazer um comentário, deixa a mãozinha levantada, faz a pergunta que a gente vai anotando. No final, o professor vai responder algumas perguntas. Tem muita gente, ainda vão chegar outras pessoas. Provavelmente, algumas perguntas vão ser repetidas e talvez não consiga responder todas. Né? Assim, a gente é dinâmico. E, caso alguns de vocês caiam, voltem ao mesmo link. A gente vai estar sempre atento aqui para permitir. Tá certo? Tomem cuidado com as câmeras de vocês, porque a reunião está sendo gravada e às vezes a gente aciona a câmera sem querer e aí às vezes a gente não está sabendo disso e acaba se expondo. Então, é bom a gente ter esse cuidado. Mesma coisa no áudio. Beleza, gente? Vamos começar então. Vou chamar o professor Artemir para a gente dar o nosso start. Professor Artemir, se o senhor já está aqui, pode ligar a tua câmera. Vamos iniciar. Estou a postos. Eu começo? Pronto. Então, a gente vai começar a nossa imersão de hoje com o professor Artemir Bezerra, Raimundo Artemir Bezerra. É um dos profissionais mais conhecidos do Brasil na optometria e na ótica. Eu lembro do professor Artemir quando ele foi presidente do Conselho Baiano de Optometria e ele fez um trabalho fantástico na Bahia, levando o conhecimento das pessoas na optometria, a regulamentação da ótica, responsabilizando isso. Então, desde muito tempo atrás, eu conheço e tive o prazer de ser aluno desse grande profissional, que é muito generoso, ele entrega o que tem, ele não esconde nada, ele dá aquele conhecimento e aquela aula dele com prazer. Eu acho que é isso que alimenta o professor Artemir. Para vocês conhecerem, o professor Artemir, ele é graduado em optometria, bacharel em optometria, é pós-graduado em ortóptica, pós-graduado em optometria comportamental. Ele é professor da FIEP, colunista do portal OpticaNet, docente de ótica e optometria, coordenador do curso de ótica e optometria da FIEP, escritor, e eu acho que tem mais coisas aí que a gente nem sabe, mas que a gente vai ter a honra de estar aqui com o nosso professor. Perfeito. Tudo bem, professor? Você consegue ver, e todos conseguem ver bem a minha apresentação? Conseguimos sim, tá perfeito. Perfeito. Então, antes de começar a passar aqui para frente, eu quero... Opa, bora lá. Eu só vou responder pergunta no final, tá bom? Isso. Tudo bem? Tudo bem? Então, vou começar a falar aqui de forma desenfreada. Professor, o palco é teu. Vou desligar o microfone. Qualquer coisa estou à disposição. Beleza, vou seguir aqui. Bem, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a organização do Grupo Gemo pelo convite, agradecer imensamente a confiança por ter me convidado para esse evento importante, primeira imersão, né, de tantas, a gente espera que venha muitas outras. Eu estava esses dias pensando o quanto nós temos atualmente, né, de um tempo para cá, o quanto nós temos, assim, sabe, lives, cursos, são muitas possibilidades, são muitas instituições chegando, são muitas pós, são muitas oportunidades de aprender optometria. Não é verdade?
Hoje, a gente tem muitas alternativas nesse país. Então, assim, eu sou de um tempo, eu comecei, e quando eu comecei, não tinha essas possibilidades tantas, não tinha, né? A gente não tinha. Quando eu comecei, nem tinha cursos de graduação, enfim. Eu tenho 33 anos no ramo óptico, 23 anos de optometria. Então, não é tanto tempo, mas já é um tempo suficiente para ver muita coisa. Então, hoje, a gente tem o Grupo Gemo, a gente tem muitas outras alternativas de estudar, de ascender na profissão. Hoje a gente tem. Então, realmente, a profissão está indo de vento em polpa, mesmo a despeito de tantos problemas que a gente ainda enfrenta, talvez no campo político, talvez ainda no campo, sabe, de organização nosso, de união, enfim. Mas, assim, pessoal, a gente consegue ver a evolução científica, principalmente. Conseguimos ver. A gente está avançando. Talvez não na velocidade que a gente queria, mas a gente está. Eu só quero fazer referência a uma coisa nesse meu currículo aqui, que eu gosto de fazer referência. Eu gosto de começar dizendo que eu sou técnico em ótica. Eu gosto de dizer que eu sou, antes de mais nada, sou técnico em ótica do Senac, lá do Ceará, tá? Lá, já vamos botar aí mais de 30 anos, né? Eu gosto de seguir com essa origem. E o meu recado aqui, pessoal, o recado é bem direto. O que foi me confiado aqui nessa palestra é exatamente isso, tá? De demonstrar para os optometristas o quanto o conhecimento de ótica, o conhecimento de ótica geométrica, de ótica física, de ótica oftálmica, são fundamentais para o optometrista. Este é o objetivo dessa minha fala. Todos os outros colegas que vão apresentar sobre optometria, e vão apresentar muito bem, e todos vocês que são ouvintes aí, que são optometristas, a minha fala aqui é dizer para vocês, fazê-los refletir que a gente só vai exercer uma optometria de excelência se vocês entenderem que precisam estudar ótica, a base, o alicerce, o arcabouço da optometria é a ótica física, a ótica geométrica, a ótica oftálmica. Ela é a base de tudo, tá? Ela é o alicerce de tudo. Então, esse é o meu recado. Eu venho aqui para dar esse recado, para chamar vocês para essa reflexão. É preciso estudar optometria, é preciso ascender na profissão de optometria, mas é preciso entender de ótica. Não é possível abandonar esses conhecimentos de ótica. Aí, eu fiz o seguinte. Para isso, eu decidi mostrar alguns exemplos, né? Em vez de ficar falando que é importante, eu decidi, olha, qual é uma maneira didática, qual é uma forma didática, né, assertiva de eu demonstrar isso para os ouvintes? Como é que é o fundamento para eles o tanto que a ótica é importante para o optometrista? Os conhecimentos de ótica são importantes para o optometrista. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Se o tempo der, eu mostro 5 exemplos. Temo que não vai ser possível eu demonstrar os 5 exemplos. Temo que não vai ser. Porém, eu vou tentar demonstrar esses 5 exemplos. Então, o objetivo é demonstrar com esses exemplos que eu poderia passar a noite falando de exemplos. Eu poderia passar um dia, todos os exemplos... Desculpa. Eu poderia demonstrar inúmeros exemplos. Então, o meu objetivo é dizer para vocês que a maioria das provas clínicas que você realiza no consultório, o princípio de entendimento dessas provas clínicas é a ótica que explica. O conhecimentos de ótica, que me ajuda a compreender melhor essas provas clínicas. Esse é o meu objetivo aqui. Bom,
Então, vou mostrar esses 5 exemplos para vocês. São, para muitos, não são tão novidades essas provas clínicas, esses exemplos. Mas, como eu disse para vocês, é mais um alerta. A minha palestra aqui é mais uma reflexão para vocês sobre a importância disso, né? Antes de mais nada, respondam rapidamente, né? Como vocês estão com o microfone aberto e não podem responder agora, eu vou, assim, não podem, senão complica, né? Deixa eu falar primeiro, mas eu vou fazer a pergunta e deixar vocês pelo menos pensarem um pouquinho, refletirem por 5 segundinhos, por 10 segundinhos, né? Então, quando nasceu a ciência optométrica? Quando nasceu? Então, vocês devem estar pensando aí, né, em data, em período. Ai, meu Deus, historicamente, quando nasceu a optometria? Bom, já deu tempo vocês pensarem em alguma coisa. Bem, de acordo com o nosso amigo, com o nosso ilustre optometrista baiano, né, o escritor baiano, Wellington Salles, pessoa que a gente tem um respeito muito grande, inclusive indico o livro dele. Na minha humilde opinião, não existe nenhum livro mais rico, mais denso, disponível, que fala sobre a história da optometria, politicamente e historicamente a optometria, tanto no Brasil quanto no mundo. Vale muito a pena. Então, de acordo com o Wellington, Gênesis, aí está, livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz, e assim nasceu a optometria. Perfeito. Então, quando Deus, o Criador, criou a luz, ele criou o optometrista, ele criou a optometria, né? Até porque é isso que nós fazemos. Praticamente tudo que nós fazemos envolve a luz. O que nós fazemos é isso. Nós utilizamos a luz para potencializar o sentido da visão dos nossos pacientes. É isso que nós fazemos. Então, perfeito. Vocês concordam? Olha que coisa bacana. Eu sei que tem um pouco de poético nisso, mas faz parte também. Faz parte também. Então, é isso, pessoal. Bom, então eu vou demonstrar esses exemplos para vocês agora. Repito, eu separei 5 exemplos. Nossa, eu pensei em tantos. Eu pensei numa centena de exemplos. Meu Deus, qual desses eu vou colocar? Haja vista que o tempo é muito curto, é muito exíguo. Então, eu separei 5 exemplos que estão no nosso dia a dia, tá? Tanto do optometrista funcional, quanto do optometrista comportamental, o optometrista que trabalha com ortóptica, o optometrista que simplesmente prescreve óculos. Não é isso? Então, eu quero começar o primeiro exemplo para mostrar para vocês o quanto a ótica é a base da optometria. Eu quero começar falando do conoide de Sturm. Bom, nós sabemos que o conoide de Sturm é um entendimento fundamental. Você jamais vai compreender bem o astigmatismo, por exemplo, sem você entender o conoide. Você não vai compreender o princípio, por exemplo, do teste, por exemplo, que nós realizamos para fazer o afinamento, o CCJ. O CCJ, sem entender o conoide de Sturm, impossível. Então, o entendimento do conoide de Sturm é fundamental para a gente entender a sobreposição de lentes cilíndricas, para a gente entender o astigmatismo. Então, olha o que eu digo aqui, tá? Eu não quero ficar lendo o slide. O conhecimento do conoide é imprescindível para estudo do astigmatismo e tudo que envolve o astigmatismo. Aí eu quero fazer um exemplo, né? Antes de voltar aqui para essa imagem, tá? Eu estou partindo do pressuposto de que todos vocês que estão me ouvindo, eu acredito que todos são optometristas, se não todos, a grande maioria são optometristas, sabem o que é CCJ, sabem o que é sobreposição de lentes e, obviamente, já conhecem de alguma forma o conoide de Sturm. Então, por exemplo, o conhecimento do conoide, eu volto já nessa
nessa tela, pessoal, para falar um pouquinho mais sobre ela. Mas o conhecimento do conoide de Sturm, por exemplo, me ajuda a explicar, me ajuda a entender essa pergunta aqui. De novo, vou fazer a pergunta. Eu sei que vocês não podem dizer agora, porque senão vai... né, a gente tem uma plateia aqui grande, se a gente for abrir agora para cada um falar, a palestra vai embora. Então, eu vou imaginar que vocês vão pensar aí rapidamente, e aí eu vou responder. A pergunta é, eu tenho 2 pacientes, paciente 1, paciente 2. A dioptria de cada um, como vocês estão vendo aí, né? Paciente 1 e paciente 2. E aí vem a pergunta, qual destes pacientes normalmente apresenta mais sintomas, por exemplo, de astenopia? Qual deles? Eu deixo vocês pensando 2, 3 segundos e imaginando e qual deles. Vai, não precisa dizer agora, né? Se os moderadores puderem ver aí no chat, eu não estou vendo o chat agora, devem estar vendo aí inúmeras respostas. Né? Uns dizem sim, 1, 2, enfim. Bom, de acordo com o conoide, seria o paciente número 1. Seria o paciente número 1. Ele teria mais sintomas de astenopia. Outra coisa, outra pergunta que a gente pode fazer desses 2 pacientes. Qual deles normalmente apresenta melhor acuidade visual sem correção? Qual deles? O paciente 1 tende a apresentar melhor acuidade visual sem correção. Pessoal, o que eu estou trazendo aqui para vocês, o que eu estou provocando, o que eu estou propondo de reflexão, é que muitas vezes nós realizamos determinadas provas clínicas, determinados testes, entendemos como realizar aquele teste, entendemos o que fazer diante da resposta do paciente, mas muitas vezes nós não sabemos o princípio daquele teste, o porquê daquela resposta. Muitas vezes nós não entendemos. Então, por exemplo, por que o paciente 1 tende a ter mais sintomas de astenopia? Por que o paciente 1 tende a ter melhor acuidade visual sem correção, por exemplo? Por quê? Você só vai entender isso bem, tá? A explicação pode se misturar com ótica física, com ótica fisiológica, até se mistura. Você só vai entender isso melhor se você entender o conoide. Então, nós sabemos que o conoide de Sturm é a configuração dos raios de luz emergentes de um sistema astigmático, tá? De acordo com o Alves 2014. É a configuração dos raios de luz emergentes de um sistema astigmático. Ora, a pessoa que tem mais 50, menos 1 a 180, uma pessoa que tem essa refração, o que acontece com ela? Ora, no olho desta pessoa, todos os raios luminosos que incidem no olho dessa pessoa, passando pelo meridiano horizontal, vai formar foco em F'. Todos os raios luminosos que incidem no olho dessa pessoa, passando pelo meridiano vertical, vai formar foco em F. Então, olha que legal. Os raios que incidem na horizontal formam foco em F'. Os raios que incidem no olho dessa pessoa verticalmente, no plano vertical, formam foco em F. Então, de acordo com o conoide, de acordo com essa teoria do conoide de Sturm, então você tem o F e o F', que é o intervalo de Sturm, e entre o F e o F', quer dizer, é o intervalo que você tem de imagem borrada. Porém, existe exatamente no ponto equidistante entre F e F', existe o ponto, um círculo de menor difusão ou menor confusão, alguns autores falam círculo de menor confusão,
No paciente número 1 aqui, mais 50 menos 1 a 180, o círculo de menor confusão coincide exatamente com a retina. Pronto. Então, este paciente, ele tende a apresentar melhor acuidade visual sem correção, e ele apresenta melhor acuidade visual sem correção por quê? Porque o círculo de menor confusão está sobre a retina. Obviamente que para isso, para ele obter isso, ele precisa de um gasto de energia, ele precisa produzir um determinado esforço. Por isso que a consequência disso é ele apresentar maiores sintomas de astenopia, obviamente não corrigido, do que, por exemplo, o exemplo do paciente 2 que eu estou colocando aqui como exemplo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Gente, muitas vezes a gente fica sem entender, mas por quê? Se eu perguntasse isso para muitos colegas, não falasse do conoide, simplesmente pegasse os 2 exemplos, os 2 pacientes, e fizesse essas perguntas, muitos não saberiam explicar, fundamentar do porquê que esse paciente 1, repito, tende a apresentar melhor acuidade visual sem correção e tende a reportar sintomas de astenopia, obviamente, sem correção. Então, a explicação para isso é o conoide distúrbio. Então, veja o quanto é importante a gente entender o que é o conoide distúrbio, né? Eu lembro que na aula, quando eu falo disso, em determinadas turmas, num primeiro momento, meu Deus do céu, o que é isso? Né? E as pessoas demoram para entender o que é o conoide distúrbio. Mas o entendimento dele é fundamental, não só para você entender essa explicação que eu estou falando desses 2 pacientes, eu repito, mas para inúmeras outras aplicações. O conhecimento do astigmatismo passa pelo entendimento do conoide distúrbio. Bacana, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Já deixo de antemão, aproveito de antemão e já deixo aqui registrado que, se no final o pessoal do Grupo Gemo permitir, eu deixo a apresentação para que vocês revejam depois, eu acho que eles vão poder rever gravado, né? E ver a gravação, olhar para os slides e tentar entender melhor a explicação que eu dei agora. Tranquilo? Haja vista que agora a gente tem um tempo para cumprir. Tudo bem? Beleza. Então, esse foi o meu exemplo número 1, de um total de 5 exemplos que eu trago para vocês aqui, em que no final, como eu já expliquei, eu desejo grudar. Eu gosto de usar esse termo, esse verbo. Eu desejo grudar a ótica à optometria. É impossível você desgrudar essas 2 ciências. É impossível. Bem, no exemplo número 2, aí eu trago uma doideira aqui. Uma doideira. Isso daqui é muito legal. Gente, isso daqui é muito bacana. Olha para isso daqui. Todo optometrista sabe que quando você pega um paciente com catarata, é muito comum a gente pegar esses pacientes com catarata, né, esses pacientes idosos, e eles, e nós sabemos, nós escutamos isso até nos cursos técnicos, nós ouvimos os professores dizerem o seguinte: gente, a catarata provoca uma mioptização do sistema. A catarata produz uma mioptização do sistema. Ela chega, quem é hipermétrope se torna menos hipermétrope, ou se a pessoa já tinha uma hipermetropia baixa, fica míope. Se o indivíduo já é míope, ele fica mais míope ainda. Então, a catarata, né, a chegada dela, provoca essa mioptização. Só que, cuidado, não é bem assim. Depende. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aí já encontraram um paciente aí com mais de 60, 65, com catarata, que você de repente até teve que encaminhar, e você verificou os óculos antigos e percebeu que a hipermetropia que ele ficou foi mais hipermétrope. Ou seja, se ele era hipermétrope, aumentou a hipermetropia, se ele era míope, diminuiu a miopia. Eu já encontrei. Tá? Acredito que alguns de vocês já encontraram. Mas e aí? Que confusão é essa? Afinal de contas, a catarata torna o sistema míope ou torna o sistema hipermétrope?
né? Torna o sistema mais convergente ou menos convergente? É que tá. Depende do tipo de catarata, pessoal. Aí é que está a grande sacada. Quando você tem um processo de mioptização, aí você tem uma catarata nuclear. Aí você tem um aumento no índice de refração, um aumento de densidade no núcleo do cristalino, que normalmente é a mais comum, nós sabemos. A catarata senil mais comum, né, o processo de senilidade e opacificação da lente, sabemos que normalmente ela começa pelas fibras nucleares, pelas fibras centrais. Eu sei disso. Mas por alguns motivos, você pode ter um aumento na densidade do córtex do cristalino. Olha só. Se você tem um aumento na densidade do córtex ou da cápsula, em vez de ter um processo de mioptização, aí o sistema se torna menos convergente, ou seja, hipermétrope. E aí, pessoal, olha que doideira isso daqui, olha que legal. Então, tenham cuidado. Então, daqui para frente, quando você encontrar esse cidadão aí na casa dos 60 para mais, né? E que você viu que ele está mais hipermétrope, né? Então, significa que o problema, que houve uma mudança, um aumento de densidade no córtex ou na cápsula. E se, obviamente, ele tem uma mioptização, aí o aumento de densidade é no núcleo. E aí, pessoal, a compreensão disso, para você compreender isso, você tem que lembrar que o desvio que a luz sofre depende do índice de refração dos meios aonde ela está. Não é isso? Isso a gente tem. Olha como a ótica aí se mistura com o meu dia a dia de optometrista. Olha aí o exemplo. Né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma lente 1 com índice de refração 1,5. A luz incidiu nessa, ela está rodeada de ar, ela está imersa no ar, e aí você tem um desvio. A lente 2, de índice de refração mais alto, obviamente vai produzir um desvio maior na luz. Então, o desvio, obviamente, depende do meio 1 e do meio 2, obviamente. Né? Depende do meio aonde essa lente, essa estrutura está imersa. Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Tá? Se a luz, ao sair do aquoso e incidir na cápsula, no córtex, tá? Se ela sofrer menor desvio, exatamente porque o índice de refração o índice de refração da cápsula aumentou, ou do córtex, se ele aumenta, o que vai acontecer? Ele fica mais próximo do índice do núcleo. A resposta é essa. Eu vou repetir, porque é muito legal o entendimento disso daqui. Eu acho isso muito, 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 muito bacana. Então, quem é que tem índice de refração maior? O núcleo, aqui está. Aqui o cristalino de Helmholtz. Está aqui o cristalino de Helmholtz. Então, nós sabemos que o normal é o índice de refração do núcleo ser maior. Mas, peraí. Se o índice de refração do córtex ou da cápsula, que normalmente é menor, se ele aumenta, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais próximo do índice do núcleo. Ele vai ficar mais próximo do índice do núcleo. Quando a luz passar do córtex para o núcleo, ela vai sofrer menor desvio. Menor desvio. Do núcleo, do córtex para o núcleo, ela vai sofrer menor desvio. Menor desvio. Logo, se ela sofre menor desvio, a lente fica menos convergente. Gerou hipermetropia. Se você tem um aumento do índice de refração do núcleo, vai gerar miopia por quê? Porque vai haver uma maior diferença entre o índice do núcleo e do córtex. Obviamente, a luz vai sofrer maior desvio.
o sistema ficou mais convergente. Então, pessoal, eu espero que vocês estejam compreendendo. O que eu estou trazendo aqui é que tudo isso a gente vê no dia a dia, mas a gente às vezes não sabe explicar por quê. Meu Deus, por que que o cidadão tem 70 anos e a hipermetropia aumentou? Pode acontecer, ou mais jovem, né? Esse aumento no índice de refração do córtex, nós sabemos, pode ser um processo de senilidade normal, mas se eu não me engano, eu acho que ele está muito mais ligado a outras condições medicamentosas, enfim, tá? Diabetes e por aí vai. Então, eu posso sim ter alterações no índice de refração mais no núcleo ou mais no córtex, e isso, de certa forma, entre aspas, bagunça um pouco o sistema, né? Nós sabemos que nós sabemos que é difícil a gente ter essas alterações no índice de refração, é menos comum as mudanças no índice de refração do aquoso e do vítreo, sabemos disso. Mas no cristalino sabemos que essas mudanças são muito comuns, muito comuns. E agora a gente está entendendo, tá? Essas mudanças podem gerar miopia, ou seja, sistema mais convergente, ou pode gerar hipermetropia, sistema menos convergente. Então está aí mais um exemplo, pessoal, do quanto o entendimento de ótica, né, o quanto a ótica faz parte do nosso dia a dia lá no consultório. E essa é a minha missão hoje aqui, né? Vocês me desculpem a repetição. A gente que dá aula, a gente vive de repetição, né? Eu gosto de dizer que na minha família, quando eu estou nos momentos de lazer, em casa com a minha família, de vez em quando eu sou repreendido, né? Eles dizem, Artemis está repetindo, você já repetiu, quer dizer, sem querer eu repito, né? É o dia a dia de aula que leva a gente às vezes, não se desconectar disso, acaba repetindo muitas vezes. Beleza, pessoal, esse foi o exemplo 2, né? de uma quantidade enorme de exemplos que eu pensei em trazer para vocês. Essa compreensão das mudanças refrativas do sistema em função de alterações na densidade do cristalino, do núcleo ou mesmo do córtex e da cápsula do cristalino, tão comuns no dia a dia, tão comuns, né? É isso. Vamos para mais um exemplo, para que eu consiga dar o máximo de exemplos possíveis. Máximo de exemplos. Nossa, são tantos, vocês não têm ideia, né? Inclusive, no meu livro, eu coloco lá esses exemplos de forma muito mais, vai ser sorteado um livro meu aqui, né? O meu último livro, onde o que eu trago dele é essa proposta, né? A proposta que eu trago nele. Bem, bom, de cara, essa pergunta é fácil. Está aí mais uma pergunta, terceiro exemplo. Eu tenho aqui mais uma pergunta muito comum também, né? Eu no meu dia a dia, quando eu estou na aula, eu falo isso daqui repetidamente. Se tiver alguém aí na plateia, se tiver alguém aí me ouvindo que já teve aula de optometria comigo, com certeza já ouviu eu alertar para isso, eu alerto direto. Tá? Alerto direto. Quando os alunos vão adaptar a armação de prova, né, no paciente, eu alerto isso direto. Isso vale para a armação de prova e vale para o foróptero também, claro, né? Que é o cuidado. Né? Vocês podem achar que isso é simples, né? Mas eu vejo muita gente cometer esse erro, viu, pessoal? É uma coisa relativamente simples, mas eu quero alertar vocês para uma coisa. Nós não tropeçamos em montanha. Nós não tropeçamos em montanha. Fiquem atentos. Então, é claro que todos vocês vão dizer que o erro está na de baixo. Claro que está. Qual é o problema que isso aí pode gerar? Qual é o problema? Muito simples, né? Correto é o de cima, o errado é o de baixo. O que esse errado pode trazer de complicação? Muito simples, pessoal. Muito simples. Você pode estar com um paciente que tem uma ametropia de média para alta. Se você não adaptar adequadamente a armação de prova ou o foróptero, sabe o que pode acontecer? Ele não consegue boa acuidade visual. E ele não consegue acuidade visual normal, não é porque tu errou na refração. De repente, tu fez uma excelente retinoscopia,
tu fez um excelente afinamento, fez bonitinho, e ele mesmo assim não alcança a acuidade visual, e você fica às vezes preocupado, carambolas, por que ele não alcança? A refração é essa. E você volta e você perde tempo, e ele de repente não consegue um 20/20 menos, enfim, ele não consegue boa acuidade visual. Se a refração for de média para alta, não consegue. Por um detalhe muito simples. Se ele não está olhando pelo centro da lente, o que é que vai acontecer? Aqui está. Aqui está. Vocês não podem esquecer, antes de vocês entenderem isso melhor, vocês não podem esquecer que as lentes das caixas de prova e do foróptero, elas são lentes de péssima qualidade óptica. Eu vou repetir. As lentes das caixas de prova e do foróptero, elas são lentes de péssima qualidade óptica. Por quê? Porque elas têm curvaturas inadequadas, porque elas têm que ter uma curva plana. Obviamente, isso é uma coisa óbvia. Se essas lentes não tivessem uma curva plana, uma superfície plana, desculpa, se elas não tivessem uma superfície plana, como é que você iria encaixar 3, 4 lentes na armação de prova? Impossível. Você não conseguiria. Você só consegue, nós só conseguimos encaixar na armação de provas 2, 3, 4 lentes, porque elas têm curva, uma superfície plana. Aí olha o meu exemplo aqui. Qual seriam as curvaturas ideais para uma lente de +2, uma lente comum de +2? Esperamos que o normal seria curva externa 6, curva interna 4, +2, a lente de óculos comum. Mas a mesma lente de +2 das caixas de prova, ela tem curva externa 2 e curva interna, nesse caso, plano, 0. A lente, a lente dos óculos, ela vai ter um campo de visão livre de aberrações grande. Os níveis de aberrações ópticas serão reduzidos e estarão, obviamente, próximo à periferia. Agora, a lente de +2 da caixa de prova, o campo de visão livre de aberrações dessa lente é reduzido, é menor, é mais restrito. E quando o indivíduo olha fora do centro óptico, né, além dos efeitos, obviamente, prismáticos que tem, né, além da anisoforia, quando ele olha fora do centro óptico, obviamente, se olha fora do centro óptico, é claro que eu vou ter os efeitos prismáticos, mas, além disso, as aberrações ópticas. Então, voltando lá, o paciente que está com a armação de provas mal adaptada, o GRINS mal adaptado e tem uma refração de média para alta, se ele estiver olhando fora do centro óptico, ele não tem boa acuidade visual, e aí o optometrista vai perder tempo, vai ficar confuso e não vai ter, enfim, não vai ficar feliz com o trabalho dele, porque de repente até acha que errou. Né? Então, olha os conhecimentos de ótica ajudando o optometrista. Né? E aí a gente chega àquela conclusão, aquelas armações de prova que a gente usa muito, às vezes em criança, aquelas que não tem controle, que não tem regulagem de DNP, né? Elas só servem para fazer retinoscopia. Nesses casos em que, por exemplo, a pessoa tem uma diferença de DNP grande, imagina você fazer o afinamento com essa pessoa que tem uma diferença de DNP de 3, 4 milímetros, tem uma refração alta, e tu está utilizando uma armação que não tem regulagem de DNP. Imagina a confusão. De repente, um olho vai estar centralizado, o outro não, e tu não tem como centralizar. Não tem como. Neste caso, você não vai ter um bom desempenho, não vai ter um bom resultado. Bacana, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Então, tá aí. Isso, repito, não vale apenas para as caixas de provas, para as armações. No foróptero é a mesma coisa, no GRINS é a mesma coisa. A gente tem que ter esse cuidado redobrado. Nas altas dioptrias, você precisa redobrar. Eu, ultimamente, já tem algum tempo que eu digo para o cliente, eu peço para ele me ajudar. Né? Eu vou lá, olho se está centralizado, no caso do GRINS, né, do foróptero, eu vou lá, olho, mas eu digo para ele, olha, eu preciso que fique atento, olha sempre pelo centro, tá?
Se não estiver olhando pelo centro, eu peço que ele me ajude, porque isso é muito decisivo nas dioptrias médias, nas potências médias e altas. Tranquilo, pessoal? Esse foi o exemplo 3, né, de um total de 5 exemplos. Então, tiro curto. Eu ainda tenho alguns minutinhos para fazer o 4º exemplo, moderadores? Professor, dá para fazer mais um exemplo, sim, dentro da expectativa aqui do horário, e o teu tema está super interessante. Nesse ritmo, eu vou para o 4º exemplo, professor Danilo. E aí, como eu disse para vocês, independente da quantidade de exemplos que eu consiga apresentar, mas o objetivo da minha fala, o que eu trouxe aqui de objetivo, eu acho que eu já consegui passar. Acho que vocês entenderam o meu recado, né? A minha fala é essa, grudar, né? Eu vou sempre usar esse verbo, eu gosto dele. Tem que grudar a ótica optometria, né? Principalmente agora, isso se torna mais importante, né? No passado, pessoal, há algum tempo atrás, a gente ainda tinha cursos técnicos em optometria, mas a profissão de optometria no Brasil deu um salto, ela tá, né? Não existe mais curso técnico de optometria no país, não se aceita mais, nós não entendemos mais investir em curso técnico de optometria. Isso não existe, acabou. É graduação para cima, negócio, vamos nivelar por cima. Eu vou para o último exemplo por conta do tempo, para não atrapalhar os meus outros colegas. Gente, exemplo 4º e último. Exemplo 4º e último. Eu não estou olhando nada de mensagem agora, viu, pessoal? Estou vendo o ruídozinho aqui do chat, mas eu não vou olhar agora para eu não perder aqui. Cilindro cruzado de Jackson CCJ. Qual é o optometrista que não realiza o CCJ, que não aprendeu o CCJ, que não estudou? Qual foi esse optometrista? Não existe. Nós não acreditamos que você fez uma formação de optometrista, seja lá qual for, que você não estudou o CCJ. Uma das ferramentas mais importantes no afinamento é o CCJ, né? Claro que ele tem algumas ressalvas aí, nós sabemos disso, né? Usar o CCJ em pessoas que não colaboram é bem complicado, eu sei disso, gasta-se um tempo excessivo e às vezes não resolve, eu sei disso, mas o CCJ é uma ferramenta importante, tá? É uma das ferramentas mais utilizadas para realizar o ajuste final da refração. Bom, um pouquinho de história, está aí. Ele foi descrito inicialmente por um irlandês, né, lá pelos idos de 1800, né, portanto, meados do século XIX. Então, está aí. Onde é que a ótica entra no CCJ? Nós sabemos que o CCJ é utilizado para fazer o ajuste final do eixo, do cilíndrico, do esférico e até da adição. Isso aí não é novidade. Eu não estou aqui para chover no molhado, não. Tá? Agora, a grande questão é que na hora, o foco que eu quero trazer aqui para eu afunilar para o final, o que eu quero perguntar aqui é o seguinte: na hora de afinar o eixo, que inclusive é o primeiro, sempre afinamos primeiro o eixo, obviamente, na hora de afinar o eixo, de ajustar o eixo, a gente sabe que coloca lá o cabo na direção do eixo, mostra, né, gira no seu próprio eixo, mostra as duas posições para o paciente, pede ele para olhar uma linha antes da melhor acuidade, nada de novo aí. Se o paciente diz que está melhor as duas posições, o eixo está certinho. Se ele disser que uma está diferente da outra, o eixo não está. Pronto, até aí nada de novo. A grande pergunta é a seguinte: a gente sempre, nós professores, sempre dizendo para os alunos, olha, se tu mostrar as duas posições e o paciente dizer que não está legal, que estão diferente, tu vai identificar qual é a posição que ele diz que está melhor, posição 1, posição 2, posição A, posição B, enfim. E aí você gira em direção ao vermelho. Você gira em direção ao vermelho. Né? E aí faz de novo. Enfim, nada de novo aí. A minha pergunta é, e aí eu já vi muitos alunos me perguntarem, mas por que em direção ao vermelho? Explica para mim, fundamenta para mim, por que eu tenho que girar em direção ao vermelho? Gente, de novo, eu sei que para muitos
que já estão há muito tempo, pode parecer básico, mas por uma grande maioria ele não saberia dar uma explicação técnica, científica. Qual é o princípio óptico desta decisão? Qual é o princípio óptico? O princípio é muito simples. Se você olhar para a imagem, você já matou. Acabou. Uma imagem vale por 1000 palavras. Está aqui. O CCJ de 0,50. Se eu pegar o CCJ de 0,50 e colocar no lensômetro, eu vou ver mais 50 menos 1 a 180. Desculpa, mais 50 menos 1. Desculpa. Se eu coloco esse CCJ de 0,50 no lensômetro, eu vou ver mais 50 menos 1. Pronto, acabou. O eixo depende da posição do vermelho. A grande questão, pessoal, é que o eixo do astigmatismo, ele indica o meridiano mais plano da córnea ou o meridiano mais curvo. Em se tratando de, vamos pensar primeiro aqui, para facilitar a compreensão e ser mais rápido, num astigmatismo apenas corneano. Vai. E vou repetir. O eixo do astigmatismo sempre indica o meridiano mais plano e o meridiano mais curvo da córnea. Ora, no caso do CCJ é a mesma coisa. É como se o meridiano que está representado pelos pontos negativos representasse o meridiano de menor curva. E o meridiano que está representado pelos pontos pretos é o meridiano que tem maior curva. E o eixo, se eu levar em consideração que o astigmatismo, se a gente trabalhar com a questão de que o astigmatismo é sempre negativo, né, com essa convenção, se a gente convencionar que o astigmatismo é sempre negativo, se a gente falar dessa forma, então o eixo é sempre o meridiano mais plano. E o meridiano mais plano, se você tem uma lente que tem um meridiano negativo e um meridiano positivo, qual é o meridiano dessa lente que tem curvas mais planas? O meridiano negativo. Ele tem curvas mais planas e o meridiano positivo tem curvas mais acentuadas. Então, o fundamento da pergunta que eu fiz, qual o princípio óptico de que você deve girar em direção ao vermelho? A ótica que te dá essa explicação, não é a optometria que te dá essa explicação, é a ótica, é um lensômetro que te dá essa explicação. O CCJ, ele aponta o eixo, ele diz para você, ó, o eixo não é aí, o eixo é ali. Ele está apontando. O vermelho aponta a direção do eixo, ele indica a direção do eixo, porque o eixo é onde está mais plano. E o mais plano está no vermelho. Essa é a explicação. O princípio óptico é esse. Gente, desculpem a rapidez. Eu decidi falar rápido porque eu queria apresentar mais exemplos. Esse foi o meu objetivo, tá? E aí, eu tenho um caso clínico aqui, mas esse caso clínico eu vou deixar para vocês avaliarem, tá? Se desejarem, depois eu dou a resposta, tá? Gente, a minha apresentação nesta palestra, qual foi o meu objetivo? Eu já falei lá no início e vou resumir. Eu busquei aqui muito mais provocar reflexões do que deliberadamente discutir efetivamente temas técnicos. Porque isso tudo não é tanta novidade, mas alertar vocês o princípio de explicação, de entendimento da maioria das provas clínicas que nós realizamos no consultório é dado pela ótica, é a ótica que me dá isso tudo. Tranquilo? Bom, a gente não reinventa a roda, né? Eu utilizei como exemplo aqui esses três, porque como era pequeno, não precisei de tantos, obviamente, tantas literaturas. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Gemo.